pôr para gravar, ainda bem que eu voltei. Pronto. Senão aí depois não consigo nem disponibilizar para vocês. Então aqui, só para a gente relembrar, né? Onde a gente estava, o assunto. Em relação ao UTI neonatal, né? Então, existem regras para que exista algumas questões, são protocolos, precisam existir, né? E aí eu mostrei um pouquinho da minha experiência pessoal com o Enzo, né? Que ficou aí um tempão na UTI neo, agora tá aí, né? Aprontando. Meu Deus do céu, tô chocada. Você não imaginava que você não viu a outra? Meu Deus, olha isso, Jesus, que pequeno. Aqui ele estava com 960 gramas. Esse aqui foi um dia depois do nascimento. Foi no segundo dia de vida. Nossa Senhora. Eu tava assistindo as aulas porque semana passada eu não conseguia acompanhar. Eu tava assistindo a aula e falei... Aí você começou a falar e você não começou falando que era seu filho. Eu falei, nossa, pequeno. Aí você falou que era seu filho. Nossa, eu fiquei assustada. Ele nasceu assim, ó, esse tiquinho de gente. E aí depois, né, vai tendo toda a reabilitação. Agora tá esse molecão aí. Agora já tá maior, né? Porque essa foto ainda é uma foto antiga. Então, ó, vamos lá. Em relação a isso, a gente sempre tem que ter uma ideia de quais são as possíveis indicações para um recém-nascido, um neonato, ir para a UTI neonatal. Por quê? A gente tem o hábito de achar que a única indicação é a prematuridade. É uma das principais, mas não é a única, tá? Eu posso ter neonatos nascidos a termo, mas que precisem de atenção em unidade de terapia intensiva, tá? O mais comum são os RNs prematuros, principalmente aqueles que têm menos que 30 semanas ou um peso menor do que 1.000 gramas, tá? Até por uma questão... Ah, mas Ana, ele nasceu com baixo peso, tá com menos de 1.000 gramas, mas ele não precisa de suporte ventilatório. É difícil, mas acontece. Não tem problema. É exigido uma atenção mais próxima a esse neonato, né? Não dá para ficar no quarto com a mãe. Então, ele é colocado na UTI neonatal, tá? Sempre que for necessário, independente da idade gestacional, do tamanho do bebê, se tem um peso mais elevado ou não, qualquer suporte de oxigênio que precisar ser mais do que 30%, a indicação é UTI. Por quê? Eu tenho um risco muito importante, né, no meio do caminho aí, de falar assim, vamos deixar então ele no quarto com a mãe, e a gente coloca lá uma máscara de Venturi, né, ou um catéterzinho. Ele pode descompensar, e sempre os atendimentos em enfermaria, eles não são tão próximos. Quem aqui já ficou internado sabe disso, né? Ou quem já teve essa experiência com alguém próximo. O que acontece? Quando a gente está dentro de uma unidade de enfermaria, a gente tem a assistência, então as auxiliares, as técnicas de enfermagem vão vir para fazer medicação, vão vir para verificar tempo, mas não é o tempo todo. Às vezes a gente precisa de alguma coisa, a gente chama e eles demoram um pouco para atender, porque eles estão fazendo outras coisas. Não é assim que funciona? Ninguém nunca precisou de assistência, gente? Quando eu fiquei internada, não vi muita coisa pro... Mas assim, se você precisasse, eles vinham muito rápido, por exemplo? Oh, vinha. Certo. Vinha assim, nossa, correndo. Isso é bom, isso é bom. Mas se eu pensar isso para um bebê, às vezes o tempo que se perde nesse trajeto é um tempo precioso. Então não pode, eu não posso correr esse risco, entendeu? Às vezes esse bebê vai ser transferido para uma unidade de terapia intensiva e muitas mães, pais ficam muito assustados, mas muitas vezes é simplesmente porque ele precisa
ter uma atenção muito mais próxima. É aquilo, dentro de uma UTI neonatal, o cara não vai conseguir demorar nem meio segundo para chegar no bebê se ele estiver tendo algum problema, né? Já numa enfermaria, pode ser que venha uma assistência de enfermagem e eles ainda tenham que chamar um médico para assistir essa criança. E aí o tempo fica muito prolongado, tá? Então, é preferível realmente que fique em unidade de terapia intensiva. Qualquer criança, né? Qualquer bebê que tenha o seu nascimento depois, logo pós nascimento ou muito próximo disso, a necessidade de cirurgia, tá? Seja de pequeno porte, de médio porte, não importa, tá? Cirurgia, o ideal para criança fez as cirurgias de grande porte, principalmente para crianças maiores de grande porte, né? Mas para bebês, inclusive as de médio porte. E ele deve ser encaminhado para a unidade de terapia intensiva para ficar monitorado, para não correr nenhum risco de que exista uma hemorragia pós-cirúrgica e ninguém perceba. Então, é necessário, tá? Então, a gente tem o que de cirurgias de grande porte? Cirurgias cardíacas, neurocirurgias, tá? Muitas crianças precisam colocar válvula de derivação, que é para drenar aquele líquido que fica retido ali no ventrículo, fazendo a hidrocefalia, por exemplo. Então, algumas crianças precisam fazer esse implante dessa válvula para fazer a drenagem desse excesso de líquido. Então, isso tudo vai depender. A ideia é sempre aqui, tem a melhor assistência possível e mais próxima possível, tá? Para evitar qualquer dano ou risco posterior. E toda vez que tiver necessidade de usar qualquer medicação que exija um catéter central, um catéter mais profundo, o ideal é UTI, tá? Esse tipo de catéter não é para ficar em andar, se precisar de transfusão de sangue, o ideal é sempre unidade de terapia intensiva neonatal, tá? Então, isso é extremamente importante. Algumas coisas são exigências, é obrigatório. Eu posso, Ana, sei lá, tô vendo que alguém está querendo abrir ou tem um hospital e quer abrir uma unidade de terapia intensiva neonatal. Ele pode abrir isso sem ter incubadora de transporte, por exemplo? Ele tem todas as incubadoras fixas, mas ele não tem a de transporte. Não pode, tá? É obrigatório, tem que ter. Então, algumas coisas não pode abrir a unidade sem providenciar o mínimo que é exigido, tá? Algumas coisas não tem como. Então, assim, pode ter uma UTI, seja neonatal, seja adulto, sem um ambu? Não pode, tá? Pode ter sem monitor? Não pode. Então, precisa ter, tá? Então, dentro dos itens de obrigatoriedade, a gente tem todo o equipamento e material que a gente utiliza na reanimação cardiorrespiratória, cardioversor, carrinho de parada, né? Tudo isso tem que ter. Ambu, todo o material de laringoscópio para intubação, cânulas de diversos tamanhos. Então, dentro do carrinho de parada, que é um carrinho de emergência, esses materiais ficam listados e checados diariamente. Quem faz essa checagem? A enfermeira responsável pela UTI, que faz isso. Então, ela checa se tem todas as drogas que precisam ter. Então, vai ter que ter algumas drogas que são específicas para esses momentos de emergência, noradrenalina, epinefrina, precisa ter numa quantidade específica, né? A enfermeira faz essa checagem, precisa ter as cânulas de intubação, precisa ter fixador, precisa ter filtro para conectar no ventilador mecânico, né? Tudo que precisar para assistência cardiorrespiratória deve estar ali. E deve ser checado diariamente, tá? Então, checa. Teve uma emergência, abriu o carrinho, porque você pode usar todo o material, a equipe usa aquele material na emergência, depois a enfermeira responsável tem que repor todo o material que foi utilizado,
Tá? Então, nunca pode ter um carrinho em que a gente não tenha, né, algumas situações aí, alguns itens, por exemplo. Então, um deles, sonda de aspiração. Ah, mas isso é da fisioterapia, da enfermagem também usa. Não importa, tem que ter no carrinho de parada a sonda de aspiração. Se eu precisar aspirar o paciente na emergência, tem que estar ali, tá? Então, isso é obrigatório, tá? Ambu, no caso da UTI neonatal, os ambus específicos para neo e ped, tá? Não são do mesmo tamanho. Eu não posso usar, por exemplo, um ambu de adulto numa criança ou num neonato. Você imagina para conseguir ventilar ó, uma carica desse tamanho aqui, se um ambu de adulto dá? Não dá, por quê? Porque o ambu vai pegar a cara inteira. Não vai vedar. Então tem que ser o infantil, né? Tem que ser o neonatal, tem que ter o tamanho específico para a gente utilizar para aquele porte, né? De criança que a gente está atendendo. Ventiladores mecânicos, precisa ter, tá? É obrigatório, eu tenho que ter. E aí vai dar proposta do quê? Ah, não, eu estou montando uma UTI pediátrica. Eu preciso de um ventilador mecânico que ventile crianças com 500 gramas? Não. Você já especificou que a UTI é pediátrica. A partir do momento que eu digo a UTI é neonatal, eu preciso. Aí eu preciso ter ventiladores que ventilem, inclusive, crianças de muito baixo peso. Tá? Então, isso tudo tem que constar dentro de uma UTI. Pontos de oxigênio e ar comprimido, isso, né, não pode faltar jamais. Monitor de sinal vital e todo o equipamento que diz respeito a esse monitor. Conectores, cabos, tudo. O monitor tem que estar funcionando perfeitamente, tá? Um monitor para cada leito, tá? É assim que funciona, que é o correto. Um monitor para cada leito. Todos têm que ser monitorados no momento em que estão dentro da unidade de terapia intensiva. Os leitos aquecidos específicos, né? Então, as incubadoras, os bercinhos aquecidos, as incubadoras fixas e de transporte, tá? E todo aquele material de bilispot para fototerapia. Porque muitos prematuros, muitos neonatos apresentam icterícia, tá? Que é aquela pele amarelada, né? A icterícia, ela acontece por conta do aumento da bilirrubina, tá? Este aumento de bilirrubina, se não tratado, pode causar um dano de sistema nervoso central, por exemplo. Então, tem que ficar, tá? Então, por exemplo, o Enzo, acho que aqui não tem foto dele com o protetor, porque aqui a mocinha tirou para eu tirar a foto. Aqui ele estava em fototerapia. Ela desligou a luz para mim do bilispot e tirou aquele protetor que fica nos olhos. Por quê? A lâmpada que é utilizada para fototerapia, ela pode queimar a retina do prematuro. Isso serve para terapia. Se eu quero manipular, eu quero fazer uma estimulação sensório-motor, eu vou fazer uma estimulação visual, eu posso tirar a venda? Eu posso tirar a venda. Porém, eu tenho que desligar a luz. Eu não posso fazer isso com a incidência de luz em cima do bebê, porque eu posso danificar a retina dessa criança, tá? Então, é para usar o protetor, vai usar o protetor bonitinho, e quando eu vou manipular, eu posso tirar e colocar de novo? Posso, tá? Deixa eu só colocar aqui para vocês terem ideia. Que é isso aqui, ó. Uma vendinha, tá vendo? Realmente tem aqui, né? Ou então ela pode ser feita assim, ó. Tá? E a gente consegue tirar, ó. Tem vários modelos. Então, isso aqui é velcro, né? E aí a gente retira no momento do atendimento. Então, se eu precisar, agora, enquanto ele está sob a luz, ele tem que estar vendado. Tá vendo? Ó, tem uma boa proteção, ó, são várias camadinhas, não é só uma coisinha, não, é fotoprotetor mesmo,
tá? Justamente para que a gente não corra esse risco de queimar, né? E de trazer um transtorno aí para a retina do bebê, tá? Então, quando isso acontece, a gente pode retirar e a gente vai desligar primeiro a fototerapia e aí a gente retira, né? Não tem problema se ficar um pouquinho desligada, tá? Então, pode tirar um pouquinho durante o atendimento. Então, por exemplo, para tirar essa foto aqui, a moça desligou pra gente o Billy Spot, né? A lâmpada, e aí ela retirou a vendinha para bater a foto, né? E depois, assim que a gente terminou de bater a foto, ela religou e colocou novamente a fototerapia, tá? Então é importante, tá? Vocês nunca podem esquecer disso, porque aí tem gente que fala assim: ah, mas eu só quero fazer uma checagem no olho. Só que a hora que ele abre o olhinho com aquela incidência de luz, ele já pode ter um problema, tá? Então, não é para fazer. Desliga. Tá? Primeiro. Tem que ter todo o material de infusão de medicamentos, né? Bombas de infusão eletrônicas que ficam lá liberando medicação durante 24 horas, medicações específicas, materiais de curativo para aspiração, para ver glicemia, otoscópio e oftalmoscópio, que são geralmente usados, né, pelo médico para fazer a checagem, que é aquele para ver o ouvido, nariz, garganta e o olhinho. Balança e fita métrica. Tem que ter mobiliário para os pais. Hoje em dia, a gente sabe o quê? Nós temos, não só por conta do método canguru, mas a gente tem a obrigatoriedade de deixar, então, os pais, eles podem acompanhar o seu filho, né, durante as 24 horas de estado. Isso foram coisas que foram mudando ao longo do tempo, tá, gente? Então, por exemplo, há 13 anos atrás, quando o Enzo nasceu, não era assim. Eu podia ficar dentro de um horário específico, mas não era liberado durante o período noturno, por exemplo. Então, era liberado, eu ficava das 8 horas da manhã às 22 horas, que era o horário permitido a presença de pais dentro da UTI. Atualmente, não. A presença é por 24 horas. Então, você vai ficar lá o tempo todo. Se vai ficar o tempo todo, tem que ter um conforto. Não pode ficar em pé do lado da incubadora 24 horas. Então, é preciso ter também, né, as poltronas. Alguns hospitais colocam, dependendo do espaço que tem, coloca a poltrona reclinável, que é para a mãe poder descansar um pouco e dormir, tá, né? Em UTI Neo não é obrigatório, como em alguns lugares tem aquele sofá-cama, tá? Porque muitas vezes o espaço que se tem para montar a UTI não é um espaço tão amplo que permita que você faça isso, tá? Mas a cadeira, a poltrona tem que ter, tá? Então, isso acontece e isso foi sendo adaptado, tá, gente, ao longo do tempo, tá? Conforme as regras foram mudando, eu nem lembro se aqui, quando tava numa em Canguru, ó, tá vendo? Não é bem uma poltrona, tá? Isso aqui era um improviso, aquelas cadeirinhas estofadas. Tá? Hoje em dia é para ter as poltronas para fazer, inclusive, o método canguru, tá? Além disso, precisa de uma antessala para reunião, tanto com a equipe quanto com familiares. Por quê? O formato de UTI é um salão aberto. Geralmente a ilha fica no meio, que é o posto de enfermagem, né? Ali onde ficam, para que a gente consiga enxergar todos os leitos, tá? Se algum leito é de isolamento, tem câmera e fica monitorado numa tela de TV que fica aparecendo para mim aquele quarto. Se eu não consigo visualizar diretamente o quarto. Porque eles estão monitorados 24 horas. Se acontecer uma emergência, por exemplo, a criança começa a passar mal, precisa fazer algum procedimento emergencial, como, por exemplo, uma intubação. É pedido para o acompanhante se retirar e ficar nessa antessala aguardando para que os procedimentos sejam feitos, tá?
Não é como vocês veem nos filmes lá nos Estados Unidos, que o pessoal fica ali, o cara tá entubando e o familiar tá ali assistindo e pedindo para o médico para salvar a vida da criança. Não, tá? É pedido para a gente se retirar. A gente fica nessa antessala, né? Aguardando para que os procedimentos sejam feitos. Completamente compreensível, tá? Isso é o correto, né? A gente já teve, inclusive, algumas discussões, não de brigas saudáveis, né? De falar assim, mas por quê? Será que não pode deixar participar? Não, né? A gente precisa entender o quê? Eu consigo fazer uma assistência a um bebê, né? Eu consigo fazer uma aspiração rapidamente se precisar, o médico consegue entubar rapidamente se precisar. Mas, se é o meu filho e eu estou assistindo a tudo isso, o nível de tensão aumenta para todo mundo, não é só para o familiar. Já é naturalmente tenso, tá? Então, imaginem o seguinte, ó. Ninguém fica numa emergência, tá? Por mais tempo que a gente tenha de formação, ninguém fica numa situação de emergência sem ter um grau de adrenalina e de tensão. Por quê? Você está lidando com uma vida. Se a criança entra em parada cardiorrespiratória, por exemplo, todo mundo vai fazer tudo para fazer a reanimação, mas a gente sempre vai ter aquela dúvida de certo? Porque eu sei fazer as técnicas, mas eu não posso garantir que aquele bebê, aquela criança vai responder essas técnicas. Que pode ser que não responda. Isso pode acontecer. Então, o nível de tensão, inclusive entre nós da equipe, sempre é um nível elevado. A gente fica tenso para será que vai dar certo? Vai reverter? Não vai reverter? O que vai acontecer? Tá? Se você tem a presença do pai e da mãe, isso tensiona ainda mais o ambiente, fora o estresse que o pai e a mãe passa de ficar visualizando tudo aquilo. É uma cena muito chocante que mexe muito com a questão psicológica e emocional. Então, eu não acho incorreto. Né? Eu tenho alguns colegas que têm uma opinião contrária, que eles acham que tem que deixar o pai e a mãe assistir e tal. Eu não acho. Né? Assim, eu não gostaria. Tanto é que eu não... Às vezes em que o Enzo teve emergências, eu saí, eu me retirei, eles me pediram, e se não pedissem, eu sairia. Né? Porque é muito angustiante. Você ficar vendo ali toda a situação acontecer. Tá? Isso vai de opinião, as coisas podem mudar, pode ser que daqui a um tempo eu encontre vocês já formaram, assim, olha, tá vendo, isso mudou, agora todo mundo pode participar, o pai fica, a mãe fica, né? Tá passível de mudança, pode acontecer. Eu acho que não há necessidade. É um estresse muito grande para todo mundo, principalmente para o pai e para a mãe, né? Então, é preciso ter um local para que essa pessoa espere, né? Enquanto os procedimentos estão sendo feitos. Então, geralmente exige-se uma antessala, tá? Tudo bem, gente? Tudo bem. Tudo. Perfeito. Então, dentro das avaliações em UTI, a gente tem o quê? Toda criança, né? Dentro de uma unidade de terapia intensiva, em geral, são crianças mais instáveis e que precisam de monitorização o tempo inteiro, tá? Tem que estar monitorizado. Quais são as formas que a gente utiliza para esses RNs? São principalmente sinais vitais, que são pontos importantes, né? A gente já conversou algumas vezes. Pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, temperatura. Tá? Esses são os mínimos que a gente tem que estar o tempo inteiro monitorando, tá? Também pode ter a questão, e a gente precisa estar atento na questão da análise de dor. Por quê? Porque muitas vezes a dor, ela vai levar ao aumento de frequência cardíaca e aumento de frequência respiratória. Então, o bebê,
o neonato, ele não vai saber dizer para mim, tá doendo, não tá doendo, o que eu tô sentindo. É igual quando a gente traz o bebê para casa, chora. Vai ver se é fome, vai ver se é a fralda, vai ver. Então, vai fazer toda a checagem e vai verificar também se é dor. Porque muitas vezes a dor, ela pode levar, né, a essa questão de, por exemplo, aumentar a frequência respiratória, aumentar a frequência cardíaca, tá? Toda alteração de frequência respiratória ou cardíaca, mas principalmente de frequência respiratória, pode levar ao quê? Aumenta demais a frequência respiratória ou faz uma apneia muito importante, para de respirar. Se esse bebê ficar muito tempo sem respirar, o que vai acontecer? Começa a faltar oxigênio. Então, eu começo com uma hipóxia, vou ter a redução de suprimento de oxigênio, e posso chegar na anóxia, que é a ausência. O que isso ocasiona? O principal dano das hipóxias e anóxias é no sistema nervoso central. E aí a gente vai ter lá o que a gente viu na aula de paralisia cerebral. Eu tenho danos ao sistema nervoso central que pode deixar essa criança com sequelas neurológicas para o resto da vida, sequelas permanentes, tá? Por isso que eu falo para vocês, é sempre muito importante estar verificando saturação, frequência cardíaca, frequência respiratória. Se a saturação começa a cair demais, é preciso tomar alguma medida para tentar subir essa saturação, né? Vai aumentar o suporte de oxigênio, vai ambusar, precisa tomar uma medida naquele imediata para que essa saturação não continue caindo. Porque se a saturação cai demais, eu também posso depois ter uma parada cardiorrespiratória por hipóxia, tá? Hipoxemia, importante, causa parada cardíaca. Se não chega oxigênio para o músculo cardíaco trabalhar, ele para de trabalhar, tá? E aí eu tenho uma parada cardiorrespiratória. São muito comuns dentro da UTI neonatal e nas outras também, a questão do choque. E aí, quando a gente fala assim, o paciente... Vocês vão ver que algumas coisas, gente, né? Vocês não levem ao pé da letra a questão da língua portuguesa, porque dentro da área hospitalar, a gente costuma assassiná-la, né? A gente costuma cometer algumas coisas, falar algumas coisas que elas não existem, né? Elas não existem. Se vocês forem procurar no dicionário, vocês não vão encontrar, ou vocês vão encontrar com outro significado, né? Eu falo assim, o paciente chocou. Chocou dentro da área da saúde quer dizer que ele entrou em choque, né? Se você for procurar no dicionário, provavelmente você vai encontrar é que a galinha chocou o ovo, né? É um sentido completamente... o paciente AVCzou. Não existe AVCzou. Você pode procurar em qualquer lugar. Ele teve um AVC, ele teve uma... Mas a gente, na prática diária, e para abreviar a linguagem, o que aconteceu com esse paciente? Ele AVCzou. O que está acontecendo? Está chocado. O paciente chocou. Então, são linguagens muito peculiares, né? Não levem em conta a questão da língua portuguesa, porque a gente, em algumas etapas dessa área, a gente dá uma assassinada na coitada da língua portuguesa, tá? Mas vocês vão ouvir muito isso. O paciente chocou, tá em choque. O que é esse choque? Ele não tem nada a ver com choques elétricos. O choque é um estado em que os órgãos não recebem suprimento de sangue adequadamente. Se ele não recebe suprimento de sangue, que é a hipoperfusão, ele também não recebe oxigênio, porque quem carrega? O oxigênio é transportado através do sangue, né? Lá dentro da hemoglobina, certo? Então, se eu não tenho sangue chegando, não vai chegar oxigênio também. O que vai acontecer? Essas células que não estão recebendo o suprimento sanguíneo de oxigênio vão morrer. Vão começar a parar de funcionar, entram em disfunção e morrem, tá? Então, toda vez, tá, que esse coração não suporta, não tá aguentando fazer o bombeamento de sangue por algum motivo, esse sangue não está chegando aos órgãos, a gente chama isso de estado de choque, tá? Então, o paciente está em estado de choque. A gente tem alguns tipos, tá, de choque. Quais são eles? Aqueles que têm origem no próprio coração. O problema é uma alteração cardíaca.
É o coração que está com algum problema, é uma fibrilação atrial, é uma arritmia. O coração apresenta algum problema e não consegue fazer essa distribuição de sangue. Então, por exemplo, em crianças, que é comum, uma tetralogia grave de Fallot, né? Uma doença cardíaca congênita, por exemplo. Então, se tem um problema em que é o coração que não consegue fazer essa distribuição, ou porque ele está fraco, ou porque ele tem um canal interventricular ou interatrial muito aumentado, aí é o que nós chamamos de choque cardiogênico. Tá? A culpa é do próprio coração. A gente pode ter um choque hipovolêmico. O que é isso? O meu coração não tem nenhuma alteração na sua estrutura. Não tem alteração no músculo, não tem alteração de força, não tem alteração nos ventrículos, nem nos átrios. Não tem alterações morfológicas ou nenhuma doença que descompense a sua musculatura. Porém, o meu corpo não está recebendo quantidade de líquido suficiente para conseguir manter a quantidade de sangue. Tá? Então, por exemplo, começa a perder muito por uma hemorragia. Vai perdendo sangue. Se isso não for recolocado, se não for reposto, ele vai entrar em choque hipovolêmico. O coração não vai ter o que bombear, não vai ter o que bombear. Porque tá indo todo o sangue embora para o lado de fora, ou até mesmo internamente, porque pode ser uma hemorragia interna. Esse sangue tá vazando para fora dos vasos sanguíneos, e aí não tem o que ser bombeado, tá? Então, eu tenho, nesse caso, um choque hipovolêmico, tá? E eu posso ter os choques do tipo distributivo, tá? Que geralmente acontece, por quê? Porque os vasos dilatam demais. Eu tenho uma vasodilatação periférica muito importante, tá? E isso acontece em algumas situações. Se eu tenho uma dilatação muito grande, eu não consigo fazer um bom fluxo de sangue, né? Eu preciso ter uma tensão desses vasos para que o sangue continue percorrendo o seu caminho. Quando eu tiro essa tensão fazendo uma vasodilatação muito grande, ele não consegue percorrer esse caminho. Tá? Quais são os motivos que levam a isso? Choque séptico, que é uma infecção generalizada, ele é um choque do tipo distributivo, mas vocês não vão encontrar na hipótese diagnóstica desse bebê lá, choque distributivo séptico. Você sabe que é por distribuição, tá? Ele pode ter um choque cardiogênico e séptico? Pode. E aí, os locais vão chamar de choque misto. E geralmente eles colocam entre parênteses, cardiogênico mais séptico. Ou seja, o coração não está funcionando porque tem algum problema. E eu tenho uma super vasodilatação em que eu não mantenho o fluxo por causa da infecção generalizada. Tá? Então, nestes casos, a gente tem o séptico, o anafilático, que geralmente acontece pós-anestesia, tá? O neurogênico, se eu tiver uma lesão do sistema nervoso central, em que eu lese o centro vasomotor que controla a dilatação dos vasos, por uma crise adrenal, nível insuficiente de cortisol, que também ajuda, que é um hormônio que ajuda a manter o tônus vascular, tá? Então, esses são os choques distributivos. Os mais comuns são o séptico e o anafilático, tá? O que vai acontecer? Toda vez que um RN apresenta o choque, a gente tem que estar atento para quê? Eu vou ter alguns sinais. É o que eu sempre converso com vocês durante as aulas. A clínica é soberana. Eu tenho que estar sempre atento aos sinais que esse paciente está apresentando, tá? Em estado de choque, geralmente, a gente tem o quê? Um aumento da frequência cardíaca ou uma irregularidade dessa frequência, tá? Então, ou eu tenho uma arritmia lá no quadro do monitor, ou eu vou ter uma frequência cardíaca muito aumentada. Geralmente, eu vou ter frequência cardíaca aumentada com queda de pressão. Elas fazem o oposto. Para tentar compensar. A frequência cardíaca aumenta muito para tentar compensar a queda de pressão.
tá? O RN vai ficar pálido, tá? Vai ter pouca resposta, se você estimular, manipular, ele fica pouco responsivo. E geralmente isso começa a ser acompanhado de cianose. Aquela roxidão, né? Aquela face mais azulada, que são os sinais que acompanham um choque, tá? Para isso, né, para toda essa compensação, o que vai acontecer? Se eu tiver um aumento muito importante de frequência cardíaca, chega uma hora que o meu coração não aguenta. E aí, o que vai acontecer se esse coração entrar em falência? Parada cardiorrespiratória. Esse é um dos perigos do choque. Qualquer tipo de choque, volêmico, distributivo, tá? Cardiogênico, todos eles me levam a esse risco. E eu tenho que estar atento a esses sinais. Costuma ser rápido, Pro? Às vezes sim, depende, cara. Depende do paciente e de outras comorbidades, se ele tem outras coisas. Então, por exemplo, alguns bebês têm problema renal junto, aí é mais rápido. Você vai ver que acontece com uma velocidade um pouquinho maior. Mas a partir do momento que começaram a aparecer os primeiros sinais, a equipe inteira tem que estar em alerta. Tá? Geralmente isso vai durar em torno de, sei lá, de 1 a 3, 4 minutos. É uma média que a gente tem aí. Mais rápido ou um pouquinho mais de tempo para chegar. Se nenhuma medida for feita, se nada for feito, chega numa parada cardiorrespiratória, tá? Assim, um choque hipovolêmico, imediatamente tem que fazer reposição hídrica. Então, o médico tem que fazer uma volemia. Põe soro, Ringer, vai ver com que vai repor isso. Faz uma transfusão sanguínea, se estiver perdendo uma perda muito importante, faz transfusão mais soro, tá? Então, vai ter que ser tomada alguma medida para tentar evitar, tá? Porque se nada for feito, vai chegar a parada cardiorrespiratória. Não vai aguentar, tá? Nem crianças, nem RNs, nem adultos, tá? Então, quando a gente está diante de sinais de choque, eu já preciso, né, a equipe como um todo precisa entender que a gente tem que tomar providências. Então, por exemplo, a gente não pode, não é nosso papel, isso é papel médico, fazer as prescrições de medicação, fazer colocação de soro, ele vai prescrever, a enfermagem vai instalar. Mas, se a gente está vendo que tudo isso está acontecendo, eu já tenho que... o ventilador mecânico não estava preparado. Você vai preparar toda a parte de ventilação. Não, a hora que o médico fez o soro, melhorou. Ok. Ótimo, é o que a gente espera, mas eu tenho que estar preparada para. Então, a minha parte é o quê? Eu vou ver se tem todo o material de ventilação mecânica, já vou deixar tudo organizado, porque caso não reverta esse estado de choque e esse RN vá para uma parada cardiorrespiratória, eu já estou com tudo preparado, tá? Então, isso é fundamental. Então, essa é a nossa parte, fazer essa checagem de deixar tudo prontinho, caso eu tenha necessidade de fazer um suporte ventilatório associado. Às vezes a criança já está, né? Já está entubadinha, então você não vai precisar se preocupar em montar. Se é uma criança que não está, a gente monta, tá? Deixo tudo preparado. Porque é uma coisa que acontece até com uma frequência alta, tá? Então, para a gente ter essa ideia, RNs pré-termos, o que é normal? Né, de frequência cardíaca, ó, até 140 batimentos. Começou a fazer 200, 220 de frequência, 180, 190, tá excessiva. Eu tenho que ficar atenta. Frequência respiratória. RNs prematuros, eu posso chegar até 60 respirações por minuto, tá? RNs de termo. A frequência cardíaca é a mesma, tá? A frequência respiratória até 40. Até 4 anos de idade, a gente tem até 120 de frequência. E até 30 respirações por minuto são aceitáveis. E adolescentes, né? Até 80 de frequência. Aqui a gente já considera um pouquinho do adulto, tá? Então, pode chegar até umas 24 respirações que a gente ainda segura. Tem umas variações de autores, tá?
Então, vocês vão ver que vocês vão pegar referências que vão dizer que é 22, que vão dizer que é 24, que vão dizer que é 20. Tem que estar nessa média. Não pode passar muito de 24, tá? Que é o que chega a um adulto, tá bom? Então, isso para a gente ter o parâmetro do quê? Para se eu perceber que a frequência está aumentando, eu tenho que saber qual é a frequência base, né? Qual é a minha frequência normal para saber que a que eu estou vendo lá na tela está alta? Tá? Então, a gente tem que ter essa noção. A mesma coisa para a pressão arterial, tá? RNs. A gente sempre espera uma pressão entre 60 por 20, 70, até no máximo, tá? 60 de diastólico, isso aqui é difícil de chegar, geralmente fica 30, 40, né? Lactente, 87 até mais ou menos uns 100, tá? Até 70 de pressão diastólica é aceitável, pré-escolar e escolar, em idade escolar, tá? Então, isso aqui é o que a gente usa dentro da terapia intensiva, né? Pra gente ter parâmetros de ver. Tá caindo a pressão dessa criança? Quanto tá caindo, né? Quando acontecer de o choque realmente evoluir para uma parada cardiorrespiratória, existem algumas recomendações técnicas para reanimação neonatal, tá? Em caso de reanimação neonatal, a gente já inicia quando a criança tiver com uma frequência cardíaca menor do que 60 por minuto, tá? Eu já faço a sequência de RCP, de ressuscitação cardiopulmonar, tá? Por quê? Na criança, eu não preciso esperar, no bebê eu não espero até que pare a frequência cardíaca, como a gente às vezes vê no adulto, para começar a massagem cardíaca. Porque isso é uma frequência muito baixa e pode faltar suprimento de sangue para a região do sistema nervoso central. Então, eu tenho que auxiliar com a compressão para ir bombeando esse sangue e evitar que isso falte para o sistema nervoso e ele tenha uma lesão central, tá? A sequência, em crianças, 15 compressões e 2 ventilações. Geralmente, a gente tem 2 profissionais, tá? Ou 30 compressões para 2 ventilações, tá? Gente, me dá só um minutinho, tá muito barulho na minha casa. Ô, tá demais aí, viu? Aqui a molecada se empolga com o cachorro e fala muito alto e me atrapalha. Então, dentro dessa sequência, a gente usa geralmente dessa forma, tá? 15 para 2 ventilações. Em geral, o protocolo é retirar. Se o bebê está em ventilação mecânica, a gente retira do ventilador mecânico e ambusa. Por quê? Porque a hora que eu faço a compressão, o ventilador ele não consegue sincronizar com a compressão. Manualmente eu consigo. Eu espero alguém fazer 15 compressões e aí eu faço 2 respirações manuais, tá? Existiu algumas mudanças por causa da questão do Covid. Porque o Covid a gente evita ao máximo utilização de ambu para não dispersar aerosol, tá? Aí a gente zera a frequência respiratória do ventilador mecânico, a gente coloca uma PIP bem baixinha ou zera a PIP e faz um volume mais baixo, tá? A gente faz com o próprio ventilador mecânico. Não peguei ainda, graças a Deus, aqui no serviço onde eu atuo, não teve nenhum bebê com Covid, tá? Então, assim, para falar para vocês, eu tenho uma experiência prática de fazer esse tipo de ventilação com bebê e criança, ainda não participei, graças a Deus. Espero não precisar saber só na teoria. Já tive experiência com adulto, tá? Com adulto sim, mas com criança não, tá? Que forma, ó. Aqui, 2 dedinhos em cima da região de externo, entre mamilos, tá? Ou dessa forma, com os polegares, tá? E aí a gente faz a compressão do tórax, tá? E tem alguém aqui, ó, com o ambu, para fazer as ventilações, tá? Tudo bem, gente? Tudo pronto. Perfeito. Então, isso são coisas, gente, que a gente tem que estar sempre preparado,
tá? São treinos que a gente fala assim, eu nunca quero pôr isso em prática, Ana. Eu não quero, mas eu tenho que saber fazer. Eu também não quero. Mas eu preciso saber como fazer se eu tiver em papas de aranha, tá? Se eu precisar, eu tenho que saber como usar. Lembrem sempre, ambu, geralmente na UTI a gente já usa conectado no oxigênio para eu aumentar a oxigenação e não pode ter água no frasco, tá? No umidificador. Seco, sempre sem água, tá? Aí, ok, não tem problema nenhum, mas nunca esqueçam isso, né? E equipe? Um UTI neonatal tem que ter uma equipe específica, né? Para trabalhar, para estar habilitado a trabalhar com neonato. A gente já conversou, eu já conversei com vocês a respeito disso. Não necessariamente porque um profissional tem experiência em UTI adulto, ele consegue fazer, mesmo médico, tá, gente? Todos a gente tá falando. Ele consegue fazer um plantão na UTI neo. É muito diferente, não é só o tamanho das coisas que é diferente. Tudo é diferente, né? Então, o correto é o quê? Eu tenho que ter um médico responsável técnico, chama de coordenador, tá? Que é o médico responsável pela UTI. Então, como é que funciona? Em geral, toda UTI, ela funciona de que maneira? Eu tenho um médico responsável, né? Eu tenho um RT, que esse é responsável por tudo que acontece. Ah, então ele vai ter que ficar ali 24 horas. Não, ele morre, né? As pessoas não podem trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele é responsável, mas ele vai ter os plantonistas. Então, ele vai fazer a gerência da equipe, né? Ele vai gerenciar uma equipe de médicos que trabalha ali com ele, tá? A mesma coisa, os enfermeiros. Em geral, eu tenho um enfermeiro que coordena e eu tenho uma equipe de enfermeiros que revezam os plantões de assistência, tá? Então, é assim que funciona, tá? Essa assistência em UTI. Tá? Então, a gente tem o responsável técnico e a gente tem o plantonista. Todos eles têm que ter habilitação para trabalhar em neonatologia, né? Ou especialização em pediatria, tem que ser especialista. O enfermeiro coordenador, que é aquele que vai estar diariamente lá, que tem que ter pelo menos uma jornada de 8 horas diárias. E o assistencial. Esse aqui é aquele que faz o que vai fazer assim, depende do lugar, vai ser 12 por 36, 12 por 60, né? A escala depende do local em que ele trabalha. O enfermeiro assistencial, ele pode assumir 10 leitos só para fazer a assistência, tá? Mas tem que ter também os técnicos de enfermagem, tá? O enfermeiro que vai coordenar a assistência dos técnicos e fazer mais invasivos necessários, ele pode assumir 10 leitos. Então, se eu tenho uma UTI com 20 leitos, eu tenho que ter 2 enfermeiros assistenciais, tá? A mesma coisa para o fisioterapeuta, tá? Eu tenho que ter um fisioterapeuta exclusivo naquele plantão, que tem que ficar ali dentro daquela UTI, só ali, e ele também vai assumir 10 leitos, tá? Então, se a UTI tem 20 leitos, eu tenho que ter 2 fisioterapeutas. Mais o coordenador, fisioterapeuta coordenador, tá? Que tem que ter uma experiência mínima de 2 anos, tá? Então, assim, eu quero me formar, eu vou procurar emprego como coordenador. Em qualquer área você não vai conseguir, porque a coordenação exige que você tenha um certo nível de experiência em relação a tempo, tá? Comprovado. Então, tem que comprovar a experiência. E ele vai fazer uma jornada mínima de 6 horas. Então, vai lá todos os dias para ver se os plantonistas estão cumprindo os protocolos, estão fazendo as coisas corretamente, né? Ele fica por pelo menos 6 horas, tá? Técnicos de enfermagem, no mínimo 1 para cada 2 leitos, porque é o técnico de enfermagem que troca a fralda, que coloca a medicação, que funciona a veia, então ele faz muito mais coisas. Então, eu não posso ter, por exemplo, um técnico para 10 leitos. Não dá conta, tá? É muita coisa para ser feita.
Um fonoaudiólogo, esse não precisa estar na assistência o tempo inteiro dentro da UTI, mas ele tem que estar à disposição para fazer as avaliações, os tratamentos necessários. E um funcionário de higiene, tá? Alguém que faça a parte de limpeza, tá? Tem que ter. Qual é o objetivo em toda a equipe multiprofissional? Tá? Toda ação para evitar morte ou morbidade, que a gente chama de morbiletalidade. Que é isso? Eu não quero nem que ele tenha uma doença, né, uma sequela permanente, então eu vou tentar evitar, por exemplo, evitando que ele tenha uma hipoxemia, eu evito uma morbidade. Eu evito, por exemplo, uma paralisia cerebral, tá? Evito que ele tenha uma parada cardiorrespiratória, então eu diminuo a chance dele morrer ali, tá? Então, isso é muito importante, porque toda a situação pode levar principalmente a sequelas neurológicas e aumentar a possibilidade de morte, tá? Além disso, toda UTI, todo hospital, na verdade, ele é um local em que eu tenho mais bicharada. Eu sempre brinco com vocês que é assim, onde eu tenho mais tranqueira para acontecer? Dentro do hospital. Dentro do hospital. Bactéria, vírus, por quê? Eu estou com uma concentração de vários doentes. Cada um tem o seu bicho. Então, um lá está contaminado com a bactéria de Klebsiella, o outro tem uma bactéria que é um Staphylococcus, o outro tem uma bactéria que é um Streptococcus, o outro está com H1N1, tem um vírus. E todos estão num ambiente. Ah, mas que nem, do H1N1 está isolado. Ok, está isolado, né? Mas o vírus não aprendeu ainda a ler a porta de isolamento. Então, quem é que me garante que ele não pode sair e se espalhar? Tá? Por isso tem todo um protocolo para evitar infecção cruzada. A gente tem que se paramentar sempre todo. Sempre vai usar avental descartável. Independente se está criança, bebê, UTI, né? Independente se não tem essa de isolamento de contato ou não isolamento de contato como a gente tem no adulto. A gente atende todos eles com avental descartável por cima da nossa roupa. Privativa, que é uma roupa que eu só uso ali dentro. Eu não posso pegar essa roupa privativa, ir até a lanchonete, fazer um lanchinho e voltar. Por quê? Porque eu posso trazer um bicho de fora para dentro. Tá? Ou levar um bicho de lá de dentro lá para fora. Então não pode, tá? Então, quando eu vou sair, eu tenho que tirar a roupa privativa, né? E aí eu posso sair, se eu preciso, né? Fazer qualquer assistência fora da UTI, eu tenho que tirar. Não posso sair com a minha privativa lá pro corredor, tá? Então isso é importante. Alguns lugares permitem que entre setores, por exemplo, 2 UTIs adultos que ficam próximas, eu posso ir com a privativa de um lado para o outro, desde que eu coloque o jaleco por cima, tá? Vai depender da regra que tem daquele ambiente, tá? O correto é você evitar ficar saindo com a roupa privativa, tá? Isso é extremamente importante. A gente atende todo mundo de avental, de touquinha, de luva, todos eles, justamente para evitar que essas infecções se proliferem. Mas é um lugar em que eu tenho mais chance, eu tenho mais risco de fazer infecções, tá? Tanto os próprios bebês que estão ali, como nós também temos um risco maior de pegar, né, qualquer coisa, de ficar doente, tá? Isso, gente, quem tem a intenção e quem gosta dessa área, não pode ser uma pessoa, eu falo que a gente não pode ser aquele, assim, descrente, né, porque vocês vão ouvir alguns médicos, às vezes, fazendo piada, quando a gente fala assim, ei, doutor, tem que colocar o avental. Aí ele fala assim, você tá enxergando a bactéria? Se eu não enxergo, ela não existe. Sabe essas brincadeiras besta? Que acha que nada vai acontecer com ele. Eu não posso ser assim, displicente, né, negligente, não tomar os cuidados, seja comigo, seja com a própria criança. Tá? Então, não posso ter essa negligência. Mas também não dá para ser aquele cara que vai ficar em pânico com tudo. Né? Então, assim, há pouco nós tivemos uma contratação
de uma fisioterapeuta, e daí depois ela estava conosco na equipe, e uma das colocações dela era assim, quando ela foi, porque nós fazemos um rodízio, né? São 3 UTIs, e o pessoal fica 1 mês em cada local, né? E aí, chegou o mês que ela teria que rodiziar e ir para a UTI de Covid. E ela falou assim pra mim, eu não quero. Não quero ir, porque eu me sinto mal, porque eu tenho crise de ansiedade, porque eu não consigo, porque eu tenho muito medo. Eu entendo. Eu tenho um filho pequeno, eu entendo. Eu entendo isso, lógico que eu entendo, não estou recriminando ela. Mas, quando eu estou dentro de uma equipe, como é que eu vou justificar assim? A Camila roda as UTIs, a Gabriele não. Aí, a Gabriele pode falar, a Camila pode falar assim, por que ela tem essa diferença? Ela tem medo. Ué, mas aí eu também tenho. Mas ela tem filho. Ué, mas eu tenho pai idoso. E aí? Como é que você consegue administrar esses conflitos? Não é viável, gente. Infelizmente foi o que eu falei para ela. Eu sinto muito. É uma excelente profissional. É uma perda. Mas eu não posso ser injusta de falar assim, eu vou poupar você e vou deixar o outro em risco 2 meses na UTI de Covid. Porque você não quer rodiziar. Não é justo. É uma questão de ser justo. Não posso. Né? A gente tem que pensar nisso também. Eu entendo. Não recrimino de maneira nenhuma. Mas eu não posso estar, infelizmente, ao momento em que não pode estar trabalhando nesse local. Nem na enfermaria, porque você não sabe se vai chegar o Covid ou não vai. Pode acontecer. Você está atendendo e o que a gente tem que fazer? Tomar as medidas de precaução. Usar a máscara, usar todos os equipamentos de proteção individual, que é o que a gente pode fazer. Como sempre foi feito. Sempre que é um ambiente insalubre, em que eu posso ficar doente. Se eu for uma pessoa estressada, não dá para trabalhar nessa área. Eu falo assim, meu Deus, porque eu vou pegar. Se começar a ficar paranoico, vai ficar doente mesmo. Nem que não pegar nada. Mesmo que não pegue nenhuma bactéria, vai morrer de estresse. Vai infartar antes da hora. Tá? Então não dá. Não dá nem para ser o displicente, mas também não dá para ser aquele que, meu Deus do céu, vou chegar em casa, vou tomar 1 litro de álcool 70 para fazer uma desinfecção interna. Porque aí você se mata. Não dá para ser assim, tá, gente? Então é o que eu falo. Algumas coisas a gente tem que saber. Eu tô exposta? Tô exposta. É um fato. Né? Eu tenho que pensar nisso quando eu vou escolher a minha área. Né? Eu tenho que saber que eu vou lidar com situações dessas. Infelizmente. Hoje em dia está com essa questão toda em relação ao Covid, mas nós sempre tivemos um ambiente insalubre no hospital. Não é só agora, tá? Então, o profissional de saúde sempre esteve mais exposto mesmo. Principalmente esse que trabalha intra-hospitalar. Tá? Dentro de uma UTI mais ainda, porque você tem pacientes mais instáveis. Pacientes com mais problemas. Tá? Então, isso é importante tomar as medidas de precaução. Mas não pode também ficar maluco, ficar estressado, né? Então, tudo isso a gente vai fazer, tomar todas as medidas para evitar que isso, né, se espalhe. Uma outra questão em relação à equipe multiprofissional é que existe, inclusive, né, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelecido a atenção humanizada. Não só para a criança e para o bebê, mas também para os pais e cuidadores, tá? Estabelece que tem tempo integral para o pai cuidador da criança internada, para dar conforto para essa criança, para deixar psicologicamente menos abalada, né? A gente não veste, eu não sei se eu tenho foto, eu acho que eu não tenho nesse computador, tá no outro. Aqui, a nossa roupa privativa aqui da UTI neonatal, ela não é uma roupa branca. Ela é uma roupa cheia de bichinho colorido. Até para a criança não ficar aquela coisa assim. Por quê? A criança, quando tá dentro do hospital, geralmente você chega de branco, ela já chora. Não sabe nem o que você vai fazer.
Mas já está traumatizada, já foi perfurada várias vezes para puncionar a veia, já não sei o que, não sei o que. O neonato não vai ter esse problema, porque ele não tem essa dimensão. Mas quando eu passo para uma criança um pouquinho maior, 8 meses, 1 aninho, eu já tenho isso, esse receio. Então, a gente toma algumas medidas, né? Tenta, pelo menos. Se vão dar certo, não, porque também vai começar a associar, né? Ah, vem essas aí com a roupa coloridinha, mas vem bem fazer alguma coisa que eu não gosto, né? Pode ter essa associação também, claro que sim, tá? Mas a gente tenta fazer uma coisa mais humanizada, a gente leva bichinho, a gente faz uma coisa mais lúdica, quando a criança é um pouquinho maior entende, né? Justamente para que a gente proporcione um pouquinho de conforto numa situação que geralmente é tão difícil, tá? Em relação à fisioterapia respiratória, o que é recomendado? Que a gente sempre faça uma avaliação não pautada apenas na reabilitação, mas na prevenção, tá? Ó, prevenção para essas crianças. Então, eu vou aplicar todas as técnicas, tanto para reabilitar quanto para prevenir. Tá? E para justamente evitar o quê? Que eu tenha complicações daquele período de internação. Vai ficar por muito tempo? Tem que fazer coisas para evitar, né? E evitar a aplicação desnecessária de procedimento invasivo, tentar utilizar procedimentos menos invasivos, né? Para deixar essa criança menos estressada. Respeitar, né? Os momentos, eu falo assim, é um bebê, ele é um recém-nascido prematuro. Eu vou só fazer a estimulação sensório-motora nele. Mas a enfermeira acabou de fazer uma punção arterial, acabou de colher um agaso. Aí eu pergunto, preciso? Eu não posso esperar um pouquinho para essa criança tomar um fôlego, se acalmar, né? Diminuir aquele nível de estresse que ela acabou de passar? Eu preciso imediatamente, depois que ela puncionou, eu vou lá e aspiro o neném? Só se for um caso de extrema necessidade. Se tiver estável, espere um pouco, né? Até uma judiação a gente, né? Fazer dessa forma. Então, é importante, tá? De acordo com o nosso conselho, tá? O fisioterapeuta especialista em terapia intensiva, ele precisa saber aplicar as técnicas e os recursos para manter as vias aéreas, sejam elas naturais ou artificiais, e vai manusear o ventilador mecânico, vai gerar uma ventilação adequada por meio invasivo ou não, tá? Não é exclusividade nossa, mas também é de nossa competência, tá? A gente gerencia, então, a questão da necessidade de oxigênio, de inalações, mobiliza esse paciente precocemente, tá? E tudo que for de nossa competência em relação à equipe multi, tá? Então, assim, não é, mas assim, a hora que o paciente vai dar entrada, vai ser admitido na UTI. Mas quem vai carregar ele é o enfermeiro, não sou eu, não preciso saber. Preciso saber. Eu preciso ir lá e falar assim, olha, vai ter, geralmente, como é que funciona? O médico é comunicado, então, por exemplo, ó, CD vaga, né? Precisa de uma vaga para UTI. Tá vindo do pronto-socorro. O médico do pronto-socorro vai ligar, vai passar o caso para o médico da UTI. O médico da UTI libera a vaga, avisa a enfermeira responsável. Para essa enfermeira responsável já verificar quem é o técnico que vai assumir esse paciente, para ela verificar se o leito já está montado com tudo que precisa. E avisa para a gente. Geralmente é a enfermeira que fala, o enfermeiro que fala pra gente assim, Ana, vai chegar um bebê assim, assim, eu já pergunto, tá desconfortável, precisa de oxigenoterapia, sabe qual foi a história, ele me passa o caso, pra gente saber o que eu vou precisar fazer, o que eu vou precisar montar, como é que eu espero a chegada desse bebê, tá? Então, isso é extremamente importante, essa comunicação entre as equipes, tá, gente? Assim, quem não gosta de trabalhar em equipe tem uma dificuldade muito grande. Não consegue, né? É difícil para fazer. Por quê? Eu falo que o povo do mimimi não trabalha nessa área. Pode ser muito bom. Muito bom, gente.
Vamos dar uma pausa aqui para os causos. Caos da tia Ana. Presta atenção sempre numa coisa. Em qualquer área que vocês optem por trabalhar. Trabalhar em equipe exige adaptação, paciência, flexibilidade. Tá? Não quer dizer que você tem a sua autonomia podada. Não é isso. Mas tem algumas coisas que o povo implica. Arruma chifre na cabeça de cavalo. Coisa que não precisa. Exemplo. Eu estou lá, eu sou plantonista da UTI neonatal. Eu sou a fisioterapeuta plantonista. Eu preciso sair para almoçar. Ninguém vive de vento, de brisa. Você não vai ficar 12 horas, né? Eu, pelo menos, aprendi a viver de luz. Não vou viver de nada. Você tem que sair, você tem um horário de almoço como todo funcionário, como todo profissional. Tá? Ah, Ana, como que é isso? O horário de almoço dentro de UTI é imprevisível. Por quê? Ah, o horário de almoço na UTI neonatal é às 13 horas do fisioterapeuta. Se acontecer uma intercorrência às 13 horas, ele vai largar tudo lá e vai sair para almoçar? O que vocês acham? Não pode. Não pode, né? Ele está omitindo negligência. Pode responder, inclusive, um processo ético administrativo. Não pode, gente. Então, é o que eu sempre falo para o pessoal que trabalha na equipe em que eu ajudo a supervisionar. Gente, vocês têm um horário, mas tem que ter bom senso. Se está acontecendo uma intercorrência, eu não vou sair naquele horário. Às vezes, dependendo da situação, não vou nem sair. Infelizmente, a gente tá... Não acontece isso todo dia. Tá? E se eu for sair? Tá tudo tranquilo, tá em paz, tudo bem. Tem que ter um fisioterapeuta de stand-by se acontecer alguma coisa no meu horário de almoço. Para quem que eu tenho que falar isso? Para a enfermeira que é responsável, para o enfermeiro que é responsável pela UTI. E aí, tem os físio cabeça de minhoca, que tem uma cabecinha deste tamanho aqui, ó. Que fala assim, o enfermeiro não pode mandar em mim, eu não devo satisfação para ele. Ele não tá mandando em você. Ele coordena um setor. Se ele coordena um setor, ele tem que saber todo mundo, inclusive o médico. Se for sair para tomar um café, tem que favorecer toda a lanchonete tomando um café. Porque se acontecer uma emergência, onde esse cara procura a gente? Ele nem sabe que eu saí. Procura físio, cadê? Não sei. Gente, isso não é... Ah, tem gente que vai assim, isso é uma humilhação, ter que ficar dando satisfação pro... Pelo amor de Deus, isso é uma idiotice pensar uma coisa dessa. A equipe de físio sempre é mais reduzida, é menor. A equipe de enfermagem é maior, é a que fica lá o tempo todo. Se eu preciso sair para qualquer procedimento, eu sempre aviso o enfermeiro. Sempre. Vou buscar um material da fisioterapia na farmácia. Fulano, ó, tô indo até a farmácia, tá? Eu volto em 2 minutos, mas ele precisa saber me localizar. Se ele precisar de mim, precisa montar um ventilador na hora que eu acabei de sair, ele tem que ter uma forma de comunicação. Ele tem que saber para onde eu fui. Se ele me ligar no meu celular e eu não conseguir, não tiver sinal, ele não atender, ele liga na farmácia. Eu falei para ele, eu tô na farmácia, tô indo na farmácia. Ele liga na farmácia, que a hora que eu bater na farmácia, a menina fala assim, tem emergência, eu volto para trás. Largo o material que eu tiver ido buscar e volto. É uma questão de bom senso. É uma equipe, ninguém tá mandando em mim. Isso é bobagem. Mas eu tenho que me reportar. Quando eu vou me atrasar para o plantão, quem que eu aviso? O enfermeiro responsável. Por quê? Ele tem que saber que eu não vou chegar. Às vezes o colega tem que ir embora. Tem que ficar um. Não pode ficar descoberto.
né? Então, geralmente eu aviso pro meu colega que tá esperando para eu render o plantão dele, ó, segura as pontas aí, tô atrasada 15 minutos, 10 minutos, e aviso o enfermeiro. Se o meu colega falar assim, Ana, nossa, eu não vou conseguir te esperar, eu já peço para ele, então avisa o enfermeiro que eu tô chegando. É só uma questão de administrativa, de respeito, porque é ele que vai saber onde você... Ele precisa saber onde você tá. Então, assim, na casa da mãe Joana, que eu entro e saio a hora que eu quiser, não dou satisfação. Né? E é bobagem, porque assim, tem essa rixa de falar assim, mas ele é enfermeiro, ele não manda... Ele não tá falando nada da sua técnica, ele não pode mandar na sua técnica. Ele não pode falar assim, Camila, você agora vai fazer vibrocompressão. Ele não pode. Isso não. Mas se é ele que coordena e que está responsável pelo setor, eu tenho que avisá-lo. Porque se ele precisar de qualquer um, é preciso falar com a Camila, ele sabe aonde procurar. Tá? Não para com essa coisa, essa geração mimimi, que tudo... Assim, e aí o que tem que ter importância, não tem. E às vezes a pessoa é extremamente competente tecnicamente, viu, gente? Eu já tive problemas de ter que profissionais sair da equipe, não porque não tinha competência técnica, muito pelo contrário, extremamente competente. Bom pra caramba no que fazia, mas não sabe trabalhar em equipe. Responde mal para as pessoas, é grosseiro, é mal educado. Tá? Ah, mas ele foi grosseiro comigo também. Aí a sua posição vai ser a que vai ditar a forma que você vai ser visto dentro de um setor. Eu posso ser tão mal criado quanto ele. Isso foi uma coisa que eu assumi para mim, para minha vida pessoal e profissional. Jamais. Eu não vou descer no mesmo patamar. Nunca. Isso não quer dizer que eu não dou umas boas respostas de vez em quando que eu preciso. Mas nunca sendo grosseira. Nunca precisei gritar com ninguém para me posicionar. Jamais. Mas eu acho que isso em qualquer área, né? Exatamente, né, Kai? Em qualquer área. Quem não sabe lidar com isso, tem gente que tem um problema atualmente, que eu percebo, que às vezes a pessoa tem uma competência técnica fenomenal, mas ela tem um problema de comportamento. De comportamento. Algumas coisas, gente, é o que eu falo, não tem justificativa. Eu conversei com algumas pessoas hoje, em que sentido? As pessoas, elas buscam sempre jogar o problema pro colo do outro. Então, é assim, eu falo assim, Juliana, você fez uma fixação de tubo nesse bebê que ficou frouxa. E ele pode estubar. Aí a Juliana vira para mim e fala assim, não, mas acontece que a enfermagem também mexe, né? Que foi o que eu ouvi. Eles soltam, eles afrouxam. E aí eu disse exatamente isso. Eu falei assim, então, ok, a enfermagem afrouxa, mas eu não estou dizendo isso. Estava errado. Eu precisei ir lá trocar a fixação porque estava colocada no lugar errado. Como é que eu sei que estava colocada no lugar errado? A cânula estava exteriorizando? Estava exteriorizando. Mas tem uma numeração. Aonde eu colo o velcrozinho ali para grudar, eu vou colar no número que eu vou fixar. Se essa cânula tivesse exteriorizada porque alguém afrouxou a fixação simplesmente, tava lá, eu fixei em 20, ela saiu uma parte para fora, mas o velcro tá em 20, repuxando inclusive o cordão. Mas não. Ela tava fixada, isso era um adulto, né? Tava fixada em 19, quando tinha que estar fixada em 24. Você não pode dizer para mim que foi a enfermagem que fez isso. Que quem troca a fixação aqui onde nós estamos, neste setor,
Ah, mas a enfermagem pode trocar? Pode, mas aqui, por convenção, por protocolo, quem faz a troca é o fisioterapeuta. Se sou eu que faço a troca, como é que eu vou dizer que foi o outro que fez errado? Ah, mas aconteceu só porque ele afrouxou. Não, aconteceu porque você pôs no lugar errado. E isso, gente, não quer dizer que assim, ele é um mau profissional. Não! Acontece, mas assume. O que é melhor? A Juliana falou para mim assim, poxa, Ana, desculpa, eu realmente não me atentei a isso. Tive a impressão de ter colocado em 24 e coloquei em 19. Agora, não tentar jogar pro colo do outro. Que não tem o que fazer. Que nem isso. Perdeu uma máscara de ventilação não invasiva. Quem perdeu? Equipe de físio. É só a gente que usa. Ninguém mais usa. Não posso me eximir de culpa. Falhas podem acontecer? Podem. Mas prestem atenção, né? Cuidado com isso. Tem gente que não tolera, não quer fazer um favor para mim, que é ríspido na hora de falar com qualquer pessoa. Não pode, gente. Não dá. A pessoa não consegue se pautar. Não fica em lugar nenhum. É o que a Camila falou. Não é no hospital, é em nenhum lugar. Quem é que gosta? Aquela pessoa que é extremamente... Você fala assim, fulano, o paciente está aqui. Você nem terminou de falar o que você quer falar. Se for para aspirar, eu não vou. Você pode muito bem aspirar sozinho. Você não deixou nem o cara falar. Mas eu já sabia que ele ia me chamar para aspirar. Como é que você sabia? Espera ele falar. Se ele falar para você assim, porque é só para aspirar, você fala assim, meu amor, eu tô ocupado. Você pode aspirar agora para mim? Depois, quando eu for fazer a fisioterapia dele, se ele precisar, eu aspiro de novo. Eu disse a mesma coisa. Mas eu não precisei gritar com ele nem falar que eu não ia. Entenderam? É a forma que você coloca. Eu vou dizer a mesma coisa para ele. Se eu tô atendendo outro paciente, eu não vou largar porque ele tá chamando só para aspirar. Faz uma aspiraçãozinha de alívio aí, depois na hora que eu for fazer a fisio dele, eu refaço. Não preciso dar chilique, não preciso gritar, né? Eu acho que são formas e formas, tá? De colocação. Então, tomem cuidado com isso. Para trabalhar em equipe, você tem que saber como se portar, tá? Em relação à humanização, é extremamente importante, tá? A gente tem política pública para assistência humanizada, tá? Tem regras, tem preconização do Ministério da Saúde, para que a gente tenha esse trabalho fortalecido, para que a gente valorize as queixas das pessoas, para que a gente consiga fazer um atendimento melhor, tá? Isso vai desde a hora do acolhimento, gente. E eu sempre falo para a gente tem que se importar. O que todo ser humano gosta e precisa, principalmente no momento em que ele está com um filho, com um ente querido, dentro de uma UTI neonatal, a gente está falando especificamente de criança. É estressante, é difícil. Eu tenho que acolher essa criança, esses pais, esse familiar, esse cuidador, desde o momento que chega. É a mesma coisa, você vai ser grosseiro com a pessoa. Mas ela foi mal criada comigo. Então, mas o filho dela tá morrendo. Você acha que essa pessoa não pode se descompensar emocionalmente e de repente te dar uma patada que você nem merecia? Geralmente eu abordo dessa maneira. Calma, mãezinha, eu entendo que a senhora esteja nervosa. Mas não é assim. Não preciso falar pra ela assim, mas quem está falando assim comigo? Palhaçada, puxar a faca. Né? E é o que eu sempre falo para vocês. Tudo vai da forma que você aborda, que você faz o acolhimento. Eu sempre falo, já no estágio eu falo para vocês. Você chegar na beira do leito fazendo, não quer fazer fisioterapia não, né? Claro que não. Você tá mais morrendo que eu. Que vontade que eu tenho de fazer fisioterapia com você.
Aí você chega no quarto ou tá na UTI, a mãe estressada, o pai estressado, você chega. Cara amarrada, ninguém precisa estar sorrindo o tempo inteiro. Ninguém vai, né, sempre estar de humor maravilhoso. A gente também tem problemas pessoais, mas eu tenho que saber separar isso. Aí eu chego para atender esse bebê com a cara mais feia do universo, vou fazer a fisioterapia dele. Não explico nada, essa mãe vai ficar em dúvida. Ó, mãe, a gente tá fazendo isso para isso. Explica, mostra, tem empatia. Isso é importante, tá? Não dá para se dirimir dessa questão, tá? Hoje em dia não posso fazer isso de maneira nenhuma, tá? Embora a gente tenha isso muitas vezes. Então, por exemplo, né? Um exemplo muito legal é o mãe canguru, né? Que foi técnica que foi sendo feita e sendo cuidada, inclusive para tornar uma questão mais humana mesmo, né? Dar conforto, manusear de maneira delicada, para que a pessoa perceba que você está utilizando técnicas, mas que você está sendo cuidadoso, que você está fazendo esses ajustes, sempre orientar, né? Os pais, sempre fazer isso. Cuidado com a manipulação excessiva. A gente fala isso várias vezes, não é para ficar manipulando excessivamente. Ó. Então, geralmente é isso aqui. É um campo aberto, ó. Tem várias incubadoras uma ao lado da outra. Tá? Ó. Oxímetro de pulso, tudo isso é importante, ó. A assistência, ó. Tá aqui, a avó tá aqui, a mãe, o pai, né? Fazendo horário de visita, a mãezinha canguru. Ó, tá na ventilação mecânica. Olha o nosso papel. Ajustar esse ventilador, posicionar direitinho, orientar a mãe. Calma, mãezinha, ó, você segura assim, põe a cabecinha pra cá, a gente vai pôr pra cá. Ah, ele quer virar a cabecinha, então ó, vamos tirar ele do colo da mãe um pouquinho, a gente vira, a gente passa o tubo pro outro lado, né, as mangueiras. Então, isso é dar uma assistência de qualidade humanizada. Né? Porque se você vai colocar um bichinho desse aqui, desse tamanico, primeira vez que você vai colocar no colo da mãe, ela tá assustada. Ela tá com medo. Quem é que não estaria? Né? Então eu tenho que explicar o que vai acontecer, como vai acontecer, por que vai acontecer. Tá? Tudo bem, gente? Tudo sim. Dúvidas? Por enquanto, não. Tá. Eu fiz aquele esqueminha de separar. Sempre eu gosto de passar um vídeo para vocês verem a parte prática, tá? Então, eu encontrei um vídeo legal. Vou parar a gravação, vocês já sabem. Eu ponho depois o link para vocês, bonitinho.